Você aprende a lidar com o que você pode fazer ou o que você não pode fazer a cada dia, né? Enfim, hoje eu faço um movimento X pior do que amanhã, melhor do que ontem, né? Então você vai aprendendo a lidar com essas pequenas conquistas, né? E com essas pequenas derrotas e aprendendo a lidar com isso. Porque no final das contas, né? O reconhecimento, ele é uma frase, ele é um troféu, né? Ele é enfim, talvez uma reportagem no jornal, né? Uma foto numa revista, ele é simplesmente isso, né? O que realmente tem importância é aquilo que você sabe que você consegue realizar, né? E, enfim, o esporte dá esse aprendizado, né? Que não importa muito o que as pessoas falam, né? Importa muito o que você consegue fazer. Fazia 30 pontos. E a última fase, os últimos 4 anos que eu era reserva absoluta. Entrava pouco e jogava um pouco, mas eu tenho a sensação de que eu fui mais importante nos últimos 4 anos do que nos primeiros 4 anos. E quando eu voltei para a seleção, eu tive que reconquistar meu espaço e isso foi muito bacana. E aí eu falei, cara, se eu entrar numa deprê aqui de ficar no banco, de achar que isso aqui é ruim, eu não vou ficar aqui, porque não vai ser bom. E aí eu mudei um pouco a ótica do negócio. Eu falei, cara, eu treino todo dia contra a melhor seleção do mundo, que era a seleção brasileira. E aí eu falei, maravilha, então eu sou o melhor reserva do mundo. E eu gostei, comecei a agir dessa forma. E usava os melhores jogadores do mundo para melhorar. Então eu treinava contra o saque do Giba, ou contra o bloqueio do Gustavo, ou contra a recepção do Nauber. E isso virava motivação para mim. Se era para dar um pouquinho de água, eu dava um pouquinho de água. Se era para abanar o cara que estava calor, eu abanava o cara que estava calor. Se fosse para entrar para sacar, eu entrava. Se fosse para jogar o jogo todo, também eu entrava. A conquista de Atenas, por exemplo, eu não entrei. Fomos para a final contra a Rússia. Na manhã do jogo eu falei que eu ia fazer o saque do título, que eu ia fechar. Falei para o fisioterapeuta que estava do meu lado e fiquei treinando um pouco mais de saque durante o treino. E aconteceu. E a primeira vez que eu joguei em Ribeirão Preto contra o Santos tinha um timaço, isso foi em 74. E eu queria ganhar de qualquer jeito, joguei muito aquele jogo, perdi um monte de gol. Mas eu saí arrasado, sentei no primeiro degrau do túnel que ia pro vestiário, mas chorei como se eu tivesse perdido a paixão da minha vida. Era coisa maluca, né? E foi uma delícia. Em vários aspectos que formam o indivíduo, o ser humano. E tem milhares de coisas, milhares de situações. Foi o time de basquete brasileiro ganhando o time dos Estados Unidos, no Pan-Americano de Indianápolis. Isso é impossível. O Bolt agora, o cara que correu 200 metros 19. Isso está fora dos padrões que acreditávamos na ciência até antes dele. E ele não tem perfil físico para aquilo lá. O que ele tem? A força dele não está na oxigenação muscular só. A força dele não está no seu preparo físico. Está na cabeça. Que motor é esse? Esse é o grande desafio. Que motor é esse que o leva a ultrapassar o próprio limite? Naquela prorrogação ali, um momento crucial, onde não podia errar. Quando o goleiro não se mexia, o canto já estava definido. Era o canto esquerdo dele. Quando o goleiro se mexia, e normalmente eles iam para o canto esquerdo, era só virar o pé. Mas para fazer isso é preciso ter tranquilidade, é preciso repetir o dia a dia, errar lá nos treinos, né? Para que chegasse naqueles segundinhos ali, você estivesse psicologicamente preparado. Porque o momento ali de um pênalti é mais psicológico do que físico. Até hoje, se eu tivesse que bater aquele pênalti de novo, talvez eu fosse tremer mais do que naquele momento. Mas da certeza de que eu estava preparado, que o momento ali era especial e tinha sido separado para mim. Fenômeno. Os fenômenos não se explicam. Kobe Bryant é, para mim, o melhor jogador que apareceu no planeta Terra. Porque ele não deixa nada por fazer. Ele sai do jogo falando, eu dei 100%. Sempre, até quando joga mal. Se a gente conseguir canalizar a pressão do jeito certo,
a gente vira muito melhor jogador. Muito melhor jogador. Né? Porque a gente só rende mais por causa dessa pressão. Por ser chamado de mão santa. Mas sabe quanto tempo eu ficava treinando, cara? Vocês não têm ideia do que eu fiz. Ninguém treinou mais que eu, é impossível. E além do que eu treinava sozinho, chegava um tempo que eu só ia embora quando eu fazia 20 seguidas de 3. O moleque, quando entra no jogo de seleção, ele, né, tem que ficar na dele, passar a bola pros outros, né? Eu já chegava entrando e chutava tudo. Entrava, pô, emendava pau. E os caras falavam, pô, não pode ser assim, como não pode ser assim, porra? Bora assim. Mandam pra fora de casa, pra morar fora de casa pra jogar basquete. Porque eles achavam que se eu ficasse em Oswaldo Cruz, só jogando amistosos, eu não ia aparecer pro mundo do basquete feminino. E poderia ser um talento lá. Queria nascer e morrer no mesmo lugar. Fui morar com um técnico, a esposa dele, que eram professores de educação física, e as 2 filhas jogavam. E ninguém é imbatível, nada é impossível nessa vida. A gente tem que acreditar, a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer as coisas de peito aberto e com paixão. Eu acho que Senna foi um cara que, não só pelas suas conquistas, mas pelo seu comportamento, né, pelas suas atitudes, foi um cara que marcou muito. Eu lembro de tudo de Senna, assim, de pódio, de corridas difíceis, de corridas disputadas e não desistir nunca, né? Eu acho que foi uma vitória dele aqui em São Paulo, que ele não conseguiu nem levantar o troféu de tão cansado que ele estava. E eu acho que as declarações do Senna, elas faziam você pensar um pouquinho, né, nas coisas. A gente sente falta de ídolos com conteúdo, né? Mas eu tenho uma explicação. Eu acho que você não precisa nascer em berço de ouro ou ter uma educação na França, né, para você poder pensar nisso. Eu acho que falta um pouquinho do estudo, da educação junto com esses atletas, né? E a gente vê que isso não é algo que permeia mais a construção de um atleta. Ou ele é atleta ou ele estuda, né? Fica uma coisa meio dissociada, né? Ou ele joga ou ele lê. Então eu acho que a gente perde bastante com isso, porque se você for pegar o tempo que está à exposição de jogos de futebol hoje, eu acho que esses atletas poderiam aproveitar mais essas oportunidades e contribuir um pouquinho mais com a educação do nosso país, porque as crianças se espelham no cabelinho, né, no colarzinho, na roupinha que veste, mas não se espelham talvez nas mensagens que eles podiam passar. Eu acho que está muito culto ao visual, culto ao financeiro, né? Por que ele está ali, qual é a missão dele, qual era o legado que ele deixou, né? Porque podia estar até hoje aí competindo, mas ele, infelizmente, a gente não tem mais esse privilégio de ver o Senna correr, mas ele deixou um legado, ele deixou uma instituição, né? Ele deixou toda uma filosofia que ele tinha e de como ele enxergava as coisas. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.